Justiça do Trabalho. 70 anos de justiça social. Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre a terceirização, um projeto de lei que tramita no Congresso e uma ação no Supremo Tribunal Federal pretendem ampliar a terceirização, o que preocupa trabalhadores de todos os setores da economia. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Hélder Amorim, procurador do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. Olá, procurador, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer imenso também estar aqui com vocês. Bacana. Procurador, o que é, na prática, a terceirização e no dia a dia do trabalhador, como ela se configura? Bem, na prática, a terceirização é o seguinte: uma empresa, ao invés de contratar diretamente um empregado para desenvolver a atividade, essa empresa contrata uma outra empresa que, por sua vez, irá contratar esse empregado. Ou seja, esse trabalhador prestará serviços naquela entidade beneficiária da sua mão de obra, não como seu empregado, mas como empregado de uma terceira empresa. E por isso o nome terceirização. Agora, procurador, quais são os impactos para os trabalhadores desse processo, dessa terceirização? Assim, o que as pesquisas apontam sobre isso? Bem, o problema da terceirização é que a terceirização desliga o trabalhador da empresa que é beneficiária final da sua mão de obra. Com isso, há o rebaixamento de salário. Porque a empresa que contrata, a empresa beneficiária da mão de obra, ela vai ao mercado de serviços contratar a empresa prestadora. E ao contratar, óbvio, ela escolhe a empresa que lhe oferece o menor preço. Essa empresa, por sua vez, para oferecer o melhor preço do serviço, tem que diminuir a renda do trabalhador, o salário do trabalhador. Diminuindo o salário, a empresa de terceirização diminui todos os outros direitos que incidem sobre o salário. Há também problemas de meio ambiente do trabalho, porque essas empresas de terceirização, para oferecerem pelo menor custo, elas diminuem o investimento em medidas de proteção à saúde e à segurança dos trabalhadores. Dos trabalhadores, né? É muito sério isso. Pesquisadores apontam que a terceirização é um fenômeno que favorece não só os acidentes de trabalho, mas o adoecimento também, não é isso? Infelizmente adoece. O problema é que a terceirização ela é utilizada, na sua grande maioria, apenas para rebaixar o custo de mão de obra. E ao rebaixar o investimento em saúde e segurança, ela favorece maior nível de acidentes, maior nível de adoecimentos e a maior vulnerabilidade do trabalhador no ambiente de trabalho. Isso é muito sério. Tem mais um aspecto que para nós é muito preocupante. A terceirização também desliga o trabalhador da sua categoria profissional, ou seja, ela dispersa o trabalhador em diversos sindicatos, ao invés de permitir a concentração de todos os trabalhadores de uma mesma empresa beneficiária de sua mão de obra em torno de um único sindicato, que seja um sindicato forte e atuante. Agora, o senhor diria que a terceirização é uma prática frequente no mercado de trabalho brasileiro, né? A terceirização, desde a década de 70 e mais especificamente do início da década de 80, a terceirização se espraiou por toda a economia ocidental. Não é um fenômeno brasileiro apenas, o problema é a transposição desse modelo internacional para o mercado brasileiro. Essa transposição, segundo os pesquisadores, ocorreu num período, se iniciou, aliás, num período de muita inflação, né? Foi na década de 80 de alta inflação, de baixa competitividade, o que favoreceu a utilização da terceirização sempre com a finalidade de baixar custos. Aqui em Minas, essa também é uma realidade bastante presente, Sim, né? Sim, Minas é um estado altamente industrializado, com atividade primária na extração, inclusive, de minério, com muita atividade secundária, com muita atividade de serviços e, portanto, a terceirização é muito presente no estado de Minas Gerais. Inclusive, o senhor nos contava anteriormente que no setor de energia aqui,
essa é uma realidade também que ocasiona, inclusive, acidentes de trabalho, como nós vamos ver daqui a pouco na reportagem, não é isso? Exatamente. No setor de distribuição de energia elétrica, a terceirização é um fenômeno muito preocupante. Por quê? Os trabalhadores terceirizados, submetidos ao alto nível de risco que é inerente à atividade, eles não têm, por sua vez, o investimento em medidas de proteção à saúde e segurança, o que ocasiona, segundo dados do DIEESE, a maior mortalidade de trabalhadores terceirizados ocasionada por acidentes de trabalho. Entre 2006 e 2008, segundo o DIEESE, as pesquisas demonstram que do total de trabalhadores que se acidentaram com óbito, 80% foi de trabalhadores terceirizados, o que demonstra que esses trabalhadores são muito mais vulneráveis no que diz respeito à sua saúde e segurança. Certo. Procurador, nós vamos agora, vou convidá-lo, aliás, para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar mais especificamente sobre a ação que tramita no Supremo Tribunal Federal em torno desse assunto. Vamos lá? Perfeito, vamos lá. A natureza do trabalho é a mesma, mas nem sempre a rotina e as atividades diárias são iguais. Dados de uma pesquisa da CUT e do DIEESE apontam que a jornada semanal de um empregado terceirizado é, em média, 3 horas a mais do que a dos empregados diretos, e a remuneração dos terceirizados é 27% menor. É o caso deste motorista. Desde que foi contratado pela empresa que atende o Grupo CEMIG, executa atividades que não estão previstas no seu contrato de trabalho. A gente tem muito desvio de função. A gente é contratado para fazer uma coisa e a gente acaba fazendo outras além do que a gente já tem que fazer. Igual no meu caso, eu sou motorista e moqueiro. E também tem que ajudar o pessoal a pegar material, furar buraco. Todo outro tipo de serviço que tem, que é serviço de ajudante, a gente tem que fazer também. Além de ganhar menos, trabalhamos muito mais. E qualquer prejuízo que a gente tiver fica por conta da gente mesmo. Para o coordenador do Sindeletro em Minas, a terceirização traz outros problemas. É uma investida neoliberal, porque a terceirização ela vem para arrochar os salários, cobrar produtividade, né, exigir que um número menor de trabalhadores faça a mesma quantidade de serviços dos trabalhadores concursados da CEMIG, né? E isso tem gerado grandes prejuízos para os trabalhadores, né? Adoecimentos, acidentes, né? E acidentes no setor elétrico por cobrança de produtividade, né? A eletricidade ela não perdoa, né? Ou o trabalhador vai a óbito, né? E quando não vai, as sequelas são graves, né? Perda de membros, braços e pernas, né? Temos aí uma margem de uma morte a cada 45 dias de trabalhadores a serviço da CEMIG, né? Grande parte dessas mortes são com trabalhadores fazendo intervenção nas redes da CEMIG e a maioria, quase 100%, dos trabalhadores terceirizados pela falta de capacitação técnica e pela cobrança de produtividade. Foi reaberta a disputa pela terceirização em nosso país. O Supremo Tribunal Federal está prestes a decidir se é constitucional ou não a restrição à liberdade de contratação de trabalhador terceirizado. Se a terceirização sem limite for aprovada, muitos trabalhadores perderão seus direitos. O projeto de lei que regulamenta a terceirização está na Câmara dos Deputados desde o ano passado e traz vários pontos polêmicos. Um deles é a discussão sobre a terceirização em todas as atividades. Outro trecho que tem sofrido críticas é o que define as obrigações trabalhistas das empresas. Há impasse também com relação às regras de representação sindical e as normas para a terceirização no serviço público. Uma terceirização desregrada, desmedida, fundada na atividade fim, ela deve ser terminantemente proibida, porque quando a Constituição Federal ela lança como argumento, como pressuposto o valor social do trabalho, ela também exige que a livre iniciativa esteja fundada no valor social. Então isso significa que nós não podemos sustentar qualquer tese ou prática trabalhista de empresa vazia, de uma empresa desprovida de direitos fundamentais. O trabalhador precisa se mobilizar e ter consciência de que ele deve ser resguardado em sua condição humana no espaço de trabalho. Agora, procurador, essa discussão em torno da terceirização ela está presente no Congresso, já que há um projeto de lei tramitando lá em torno desse assunto, e também há uma ação no Supremo Tribunal Federal sobre esse tema, não é isso? Em torno do caso da Cenibra. Qual é a situação no momento dessa ação, procurador? Gostaria que o senhor falasse um pouco mais dessa questão, especificamente no Supremo Tribunal Federal. Tá. Eu gostaria de dizer antes que, na verdade, no Congresso Nacional não existe apenas um projeto de lei. Sim. Existem diversos projetos de lei
e alguns deles tentam abolir qualquer limite à terceirização, né? Porque hoje nós sabemos a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, ela veda a terceirização na atividade fim das empresas, permitindo apenas naquelas atividades meio, atividades de apoio, de auxílio. Bem, os projetos de lei, alguns tentam acabar com esse limite. O mais importante, o projeto 4.330 do deputado Sandro Mabel, esse projeto tramitou com muita celeridade e no final do ano de 2013, também o projeto de lei do Senado, número 87 de 2010, passou a adotar o mesmo texto do PL 4.330. Então, nós temos lá, digamos, algumas propostas nesse sentido. Nesse sentido. Bem, no Supremo Tribunal Federal, no ano agora de 2014, o Supremo recebeu um recurso extraordinário de número 713/2011, que é um recurso da Cenibra, de uma empresa fabricante de celulose, e que questiona exatamente o limite previsto na súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Esse recurso foi admitido e tudo indica, já com repercussão geral, que ele será levado a julgamento para analisar se há, de fato, violação, como alegam as empresas, violação do livre direito de contratação dos empresários, com que nós não concordamos. Qual que é a expectativa do senhor em relação à tramitação dessa ação no Supremo? Na verdade, não existe apenas também somente essa ação no Supremo que trata da terceirização. Existem outras que tratam de terceirização em categorias específicas, como telefonia, que tem uma legislação própria, concessão de serviços públicos e outros aspectos relacionados à terceirização, inclusive no serviço público. Então, esse recurso 713/211, a expectativa nossa é de que haja a realização de uma audiência pública, já talvez no início do próximo ano, em que todos os setores profissionais e empresariais possam expor as suas razões, inclusive a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho pediu o ingresso nessa ação como amicus curiae, né, para levar a sua contribuição, e nós temos defendido que há limites constitucionais à terceirização. Procurador, só para a gente deixar claro para os nossos telespectadores, essas ações, elas visam ampliar a terceirização no Brasil e os trabalhadores correm o risco de perder direitos caso essas ações sejam aprovadas no Supremo, é isso? Sim, exatamente. Essas ações visam e elas são propostas pelos setores empresariais. Inclusive, quero chamar a atenção para uma outra ação até posterior à da Cenibra, que é uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, de número 324, que corre no Supremo, está sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. É uma ação ajuizada pelo setor do agronegócio, que também questiona a súmula do TST e que visa a eliminação de qualquer limite. Ou seja, essas ações visam acabar com qualquer limite à terceirização, ampliar a terceirização, inclusive, para todas as atividades finalísticas da empresa. Imagine uma empresa, por exemplo, do sistema educacional que pudesse contratar os seus professores, não diretamente, mas através de uma empresa de terceirização, né? E imagina, por exemplo, que o Simpro não mais pudesse negociar com essa empresa, porque ela não é empresa educacional, ela é prestadora de serviços, teria que ser o sindicato da categoria de prestação de serviços negociando direitos dos professores, o que para o Ministério Público do Trabalho, para o movimento social e para todos os que pensam o direito do trabalho com compromisso é um absurdo. Nós entendemos que essa terceirização na atividade finalística ela é inconstitucional. Sobre essa questão dos limites, o senhor é autor, junto com a professora Gabriela Delgado, que nós vimos aí na reportagem, do livro Os Limites Constitucionais da Terceirização. Quais limites são esses e o que a legislação trabalhista atual diz a respeito disso? Nós fazemos a seguinte interpretação. A Constituição prevê um regime de emprego no artigo 7º e em diversos artigos dispersos na Constituição que constituem um verdadeiro regime de proteção social ao emprego, com critérios constitucionais muito bem estabelecidos. Entendemos que esse é o regime predominante, esse é o regime geral de contratação de trabalho no Brasil. A terceirização é um regime excepcional e que, como uma exceção, deve ser utilizada apenas naquelas situações de atividades auxiliares e desde que
exista também no Brasil, que ainda não existe, uma legislação protetiva dos direitos dos trabalhadores terceirizados. Para quê? Para aumentar o patamar de proteção social desses trabalhadores, reduzindo aquelas vulnerabilidades a que eu me referi no começo da nossa entrevista. Para nós, a inconstitucionalidade reside em quê? Em desfigurar um regime de proteção social que está fundado na figura do emprego e que está expressamente previsto no artigo 7º, inciso 1º da Constituição. Portanto, estando previsto como direito fundamental do trabalhador esse regime, a liberdade de contratar do empresário está automaticamente limitada por esse regime, devendo ser exercida, sim, desde que nos limites previstos na Constituição, ou seja, excepcionalmente nas atividades meio e desde que com proteção ao trabalhador terceirizado, ou seja, com absoluto respeito aos seus direitos trabalhistas. Por isso que nós, procuradores, articulamos, sim, junto ao Supremo, inclusive o Ministério Público Federal, agora, recentemente, adentrou com um parecer formidável defendendo a tese do Ministério Público do Trabalho, a de que a terceirização na atividade fim ela é inconstitucional. Essa foi a posição expressa do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Interessante. Agora, procurador, para a gente terminar essa nossa entrevista que está bem esclarecedora, a sociedade pode participar desse debate que pode parecer às vezes que é algo distante, mas tem uma enorme repercussão na vida de todo mundo, não é, procurador? Não é nada distante, porque isso pode afetar a vida de todo e qualquer trabalhador. Uma decisão como essa, seja uma decisão política no campo, por exemplo, da legislação, ou jurídica, né, na esfera do Supremo, caso, por absurdo que nós não acreditamos, viesse a liberar a terceirização em todos os setores empresariais, certamente afetaria a vida de todos aqueles que trabalham, porque ficariam vulneráveis a quê? No primeiro momento em que quisessem fazer qualquer reivindicação salarial, ele poderia ser terceirizado. Para desmobilizar qualquer tipo de pressão. Bem, a nossa expectativa é de que o Supremo dará a resposta condizente com os anseios da Constituição. Todo e qualquer cidadão precisa e deve se mobilizar, o trabalhador especialmente ameaçado, se mobilizar, e o melhor caminho é através da sua organização sindical. Exija do seu sindicato um posicionamento firme, né? Tanto um posicionamento político quanto jurídico, no sentido da defesa dos seus direitos fundamentais. E dizer não à terceirização sem limite, à terceirização na atividade fim. Terceirização é exceção e, como exceção, tem que ficar lá, na atividade meio da empresa. Ok, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, procurador Helder Amorim. Agradeço a participação aqui conosco. Eu que agradeço, é imensa satisfação. Confira agora a agenda da semana. A mostra Múmia de Filmes de Animação apresenta intensa programação até 18 de dezembro em Belo Horizonte e Nova Lima. O Cineclube Joaquim Pedro de Andrade, do Simprominas, vai exibir curtas internacionais entre os dias 9 e 12 de dezembro. Informações www.simprominas.org.br. Estão abertas as inscrições para o 4º Encontro de Comunicadores do Vale do Jequitinhonha, que ocorrerá de 23 a 25 de janeiro, no município de Pedra Azul, norte de Minas. O evento terá oficinas e mesas redondas, que vão discutir as produções midiáticas na região. Informações www.ufmg.br. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.